Hoje a gente vai mergulhar na vida de Frei Luís de León, um poeta e acadêmico do Renascimento espanhol. A história dele é incrível, porque a sua busca pela verdade o colocou frente a frente com a temida Inquisição. É uma jornada sobre coragem intelectual e, acima de tudo, sobre como criar beleza no meio do caos. Agora tenta imaginar a cena. Um professor volta para sua sala de aula depois de anos de silêncio forçado. A sala está lotada, a expectativa é enorme e as primeiras palavras que ele diz são: como dizíamos ontem. Uma frase tão simples, né? Mas que carrega um peso, uma história de coragem que é difícil até de acreditar. E que história! Essas palavras não foram ditas depois de umas férias, não. Frei Luís de León falou isso quando voltou a dar aulas na Universidade de Salamanca, depois de passar quase 5 anos preso pela Inquisição espanhola. É o auge da tranquilidade desafiadora, como se ele dissesse: ah, não foi nada, vamos continuar de onde paramos. Mas espera aí, o que leva um monge e um professor a ser preso? Para a gente entender essa história, a gente precisa dar uma olhada no movimento intelectual que definia o pensamento dele, o humanismo renascentista. Frei Luís era um humanista de carteirinha. Naquela época, isso significava uma coisa muito importante: ir direto na fonte. Em vez de só aceitar o que já tinha sido interpretado e traduzido, os humanistas queriam ler os textos da Bíblia e dos clássicos nos idiomas originais, como grego e hebraico. Era uma busca pela verdade no texto, sem os filtros de séculos de comentários. E isso aqui resume bem a briga de ideias da época. De um lado, o método humanista, com foco total na análise crítica em ir direto no texto original. Do outro, a doutrina tradicional, a escolástica, que dependia da versão em latim da Bíblia, a Vulgata, e de dogmas que não podiam ser questionados. Para a turma mais ortodoxa, essa abordagem humanista era, claro, muito perigosa. E como era de se esperar, essa percepção de perigo levou a um conflito direto. A curiosidade intelectual do Frei Luís, seu compromisso em buscar a verdade nos textos, acabou colocando ele na mira da poderosa Inquisição espanhola. O que realmente acendeu o pavio foi a tradução que ele fez do Cântico dos Cânticos. Ao traduzir aquela poesia apaixonada do hebraico original para o espanhol do dia a dia, ele não só deixou o texto acessível para todo mundo, mas também desafiou a autoridade da versão oficial da Igreja, a que era em latim. Esse ato foi visto como heresia. E o resultado? A prisão. Mas é aqui que essa história se torna realmente extraordinária, na reação dele. Longe de ser esmagado pela injustiça, pelo confinamento, Frei Luís encontrou uma forma de ser livre ali dentro, através da sua arte. Pensa só, quase 5 anos. Esse foi o tempo que ele passou numa cela, sob a ameaça constante da Inquisição. É tempo suficiente para quebrar o espírito da maioria das pessoas, mas não o dele. E, no meio de todo esse caos, dessa dissonância, ele escreveu alguns dos poemas mais harmoniosos de toda a língua espanhola. Esse verso aí, da sua ode à vida retirada, busca paz, tranquilidade, é um contraste absurdo com a realidade que ele estava vivendo, trancado na prisão. E aqui está o pulo do gato. A poesia dele não era uma fuga, era uma resposta. Ele usou a disciplina, a estrutura rígida da poesia clássica que vinha lá dos antigos, para impor ordem ao caos da sua situação. Nessa busca por uma harmonia espiritual, a beleza da natureza e a paz da alma viram reflexos de uma ordem divina, sabe? Uma ideia que junta a filosofia pagã com a fé cristã. Foi o jeito dele de se rebelar em silêncio, de um jeito profundo, criando uma harmonia que seus perseguidores nunca conseguiriam tocar. Depois de ser finalmente absolvido, Frei Luís voltou para sua vida de professor, soltando aquelas palavras famosas. Mas a essa altura, o seu legado já estava consolidado, não só pela sua coragem, mas pela beleza que ele conseguiu forjar no meio do fogo. O seu legado é imenso. Ele é um dos maiores poetas do século de ouro espanhol, dominava a forma poética como ninguém e conseguiu misturar filosofia clássica com teologia cristã de um jeito genial. Mas, mais do que isso, ele se tornou um símbolo eterno da coragem intelectual, a prova de que a busca pela verdade, por mais perigosa que seja, é simplesmente essencial. A história de Frei Luís de León nos deixa com essa pergunta. Ele encontrou a sua harmonia na busca pelo conhecimento e na criação de arte, mesmo nas piores circunstâncias possíveis? É uma questão que atravessa os séculos e, sinceramente, continua tão relevante hoje quanto era naquela cela em Valladolid.